Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso, nós, vossos belíssimos servos, queremos entrar para ver vossos tesouros. Agrade-vos nos introduzir para que nestas palavras de santa lição tanto vos amemos quanto vos conheçamos, porque não queremos vos conhecer, senão para vos amar, Senhor nosso Deus e Criador. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos hoje na metade do curso Salve Maria Santíssima. Estamos hoje na metade do curso dos Santificados Mais. Vamos falar sobre a vida sacramental. E aí a gente escolheu vida sacramental sendo o centro da nossa vida, o sacramento da Eucaristia, e vamos estar correspondendo à aula anterior que foi do Glauco sobre a Eucaristia. E a Eucaristia, por ser o centro da nossa vida cristã, o centro e o ápice da nossa vida cristã, nós colocamos essa aula de vida sacramental. Foi um desses motivos para essa aula ser chamada Vida Sacramental, embora seja o curso todo fale de sacramento. Depois, porque são sacramentos, tanto a penitência quanto a Eucaristia, são sacramentos que não são indeléveis, eles se repetem, acontecem frequentemente, diferente da ordem, diferente do batismo, diferente da Eucaristia, da crisma, que são sacramentos que são indeléveis, que acontecem apenas uma vez, não acontecem várias vezes, acontecem apenas uma vez. Esses são sacramentos indeléveis. E a penitência e a Eucaristia não são, elas precisam estar acontecendo frequentemente, por isso precisa de uma vida sacramental. Quando se pensa em vida, é algo que vai acontecendo, precisa de um ciclo, precisa de ação, porque vida de fato precisa de ação. E por isso a gente vê a vida sacramental. Isso tem uma ligação estritamente íntima com a vida de perfeição, com a minha vida de santidade, com a minha busca pela busca pela santidade, porque eu jamais vou conseguir ser santo se não tiver uma vida sacramental. Eu jamais vou conseguir ser santo se não tiver uma vida de perfeita busca pela santidade ligada à confissão e à Eucaristia, porque eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso alimentar minha alma no corpo e sangue de Cristo. Tá? Então a gente tem que ter clara essa ideia de que a vida, a busca pela santidade, ela deve estar ligada intimamente à vida sacramental. A Lumen Gentium, ela diz no número 42, a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, diz o seguinte: eu não vou ser fiel, claro, depois está no documento de vocês, está na aula de vocês, no caderno de vocês podem ter acesso a esse material, vai estar lá disponível, dizendo a orientação e o que de fato está escrito. Mas diz que todo fiel cristão, ele é obrigado, ele está obrigado a buscar a santidade. Eu, portanto, não posso me dar o luxo de dizer eu não vou ser santo. Tá? Eu sou obrigado a buscar a santidade. A próxima aula será a aula sobre os sacramentos de serviço, e vamos falar sobre vocação. E nós vamos nos dar conta de que a primeira vocação do cristão é ser santo. A nossa primeira vocação é a santidade. Tá? E aí a Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 42, repetindo para vocês, ela vai dizer de fato isso, que nós somos obrigados a buscar uma vida de perfeição, portanto, a buscar um desligamento das coisas do mundo que me impedem de uma ligação perfeita com Deus. Eu preciso me desligar das coisas do mundo para de fato ser perfeito. A gente consegue teorizar muito bem essas questões, tanto de Eucaristia, e falar que, embora a gente seja tão hipócrita, porque falar de Eucaristia e praticar são coisas totalmente diferentes. A gente consegue de fato mostrar um sentimentalismo às vezes e falar um pouco sobre o que é a Eucaristia, só que é difícil botar em prática, é difícil a gente de fato levar aquilo para a prática, porque precisa de alguns exercícios e precisa sobremaneira de disposição para o sacramento que acontece diante dos meus olhos. Olha só, é assim, se você parar para pensar, se a gente parar para analisar o sacramento da Eucaristia que acontece diante dos meus olhos, a gente não consegue imaginar. E quando eu digo não consegue imaginar, não é simplesmente pelo fato de a minha natureza não permitir imaginar. Porque eu consigo de fato perceber o sacramento da Eucaristia, mas eu não valorizo.
O primeiro passo para ter uma vida sacramental boa de fato é eu ter claro na mente que aquele sacrifício que acontece diante dos meus olhos não é uma encenação. É o sacrifício que se renova. É o próprio Cristo se entregando de corpo e alma diante de mim. Sabe? E aí a gente se depara com a situação e para ver como é o nosso comportamento diante do sacrifício que acontece. Como está a minha disposição para aquilo que acontece de fato, realmente, porque eu não estou diante de um pão e de um vinho qualquer que eu encontro no supermercado, em uma loja qualquer. Eu estou diante do corpo e sangue do Senhor e eu não tenho disposição para contemplá-lo de fato, como as coisas acontecem, como as coisas são de fato. Eu não tenho um coração voltado para o mistério que se sucede diante de mim. Vamos entender um pouco os efeitos. Talvez a gente tenha vergonha na cara, porque é difícil criar vergonha na cara diante do mistério que acontece. A gente não consegue aprender, por mais que se escute, por mais que se estude, por mais que se fale, a gente não consegue compreender o mistério que acontece diante dos nossos olhos. Tá? Vamos ver, aprofundar os efeitos da Santa Missa. O sacrifício da missa é uma ação de graças, é um louvor que acontece para Deus, é um louvor dado a Deus, é através do Cristo. O Cristo se oferece, se sacrifica mais uma vez, tá? Não é uma repetição, não é uma encenação, é o próprio Cristo que se oferece mais uma vez em sacrifício para perdoar os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos, ele se oferece mais uma vez como prova do seu amor para conosco. E nada, isso aqui é bom ter claro em mente, nada pode impedir que o sacramento aconteça, porque ele acontece ex opere operato, ele acontece porque por ele mesmo, tá? Ele acontece de fato, independente do que possa parecer impedimento. Nem mesmo o comportamento de um ministro contra a testemunha do ministro vai impedir que esse sacramento aconteça. E aí a gente tem a idiotice, pessoas de fato idiotas que não participam da missa do padre fulano de tal, porque o padre grava TikTok e passa vergonha na internet, não participa da missa de tal, porque o padre fulano foi visto com fulana, ou o padre fulano de tal tem caso com alguém, porque o padre posta coisas vergonhosas no Instagram, porque o padre tem um comportamento que aparentemente não é bom testemunho, mas o sacramento da Eucaristia, ele acontece independente de qualquer coisa. Ele vai acontecer porque ele acontece ex opere operato, tá? E aí tem uma outra idiotice que algumas pessoas não participam da missa, só participam da missa se for tridentina, ou só participam da missa nova e não participam da missa tridentina, porque a missa tridentina é voltar atrás, Não, isso não é. O sacrifício que acontece em uma missa tridentina é o mesmo sacrifício que acontece no rito ordinário. O rito extraordinário não modifica o efeito e o acontecimento da graça que acontece na transubstanciação do pão. Nenhum outro não modifica. A graça não é diferente. Tanto o rito novo, o rito atual, que na verdade o rito é atual, tanto o rito atual quanto o rito extraordinário, o sacrifício é o mesmo. Acontece. Nada impede que esse sacrifício de fato aconteça. Ele vai acontecer. E aí, vamos entender alguns efeitos, tá? 3 efeitos que sucedem. Eu estou botando os tiros no banco agora. Vamos entender os efeitos que acontecem na missa. A gente precisa, de fato, é complicado falar assim, e eu fico assim tão preocupado porque a gente não valoriza o mistério que acontece diante de nós. Primeiro, o efeito propiciatório, tá? O sacrifício que acontece eucarístico, ele é uma oferta a Deus. O povo de Deus, a Assembleia, todas as pessoas que estão ali na Assembleia, elas oferecem, vão com o pensamento de rezar a missa por alguma intenção, e o padre, na oração da coleta, ele recolhe
ele coleta todas essas informações e oferece para Deus. Ele pega as informações e oferece para Deus, e Deus se rebaixa para buscar. Isso aqui, claro, essa aqui é uma analogia baixa, pequena, mas para a gente compreender de fato, Deus se rebaixa para buscar a oferta. Não é um equívoco pensar dessa maneira, mas de fato isso acontece, embora a linguagem seja diferente. Deus se rebaixa para buscar a oferta, e quando ele se rebaixa, não é porque eu o obrigo, ou porque o sacerdote o obriga a se rebaixar. Ele obriga na medida em que Deus se sente obrigado por natureza, porque é da natureza dele ser bondoso. Aí ele se rebaixa por natureza, e não porque eu estou obrigando, ou porque o padre está obrigando, ou porque a assembleia está obrigando. Ele se rebaixa porque faz parte da natureza dele e nos concede as graças necessárias do sacrifício eucarístico, que é a graça atual. Nós já falamos o que é graça atual em aulas anteriores. E também nos dá o dom da penitência e perdoa os nossos pecados se nós tivermos de fato com o coração contrito. Um outro efeito da Santa Missa é o satisfatório. Na aula passada nós dissemos para vocês que o fato de eu confessar os meus pecados me garante o perdão, mas não me garante que eu vá sanar as penas do meu pecado, tá? E aí não garante que eu sane os meus, porque nós sabemos que a confissão, isso aqui talvez eu não tenha dito na aula passada, mas eu posso acrescentar agora. Não me basta apenas confessar meu pecado. Por exemplo, se eu furtei alguma coisa, eu furtei algo de alguém, não basta que eu confesse que eu furtei. Eu preciso ressarcir a pessoa. Tá? Se eu falei mal de alguém, e eu vou no confessionário e confesso que eu falei mal de alguém, não basta confessar que eu falei mal. Eu preciso corrigir o fato de eu ter falado mal. Se eu fofoquei, se eu inventei uma mentira, eu preciso corrigir o que eu fiz. Tá? E a Eucaristia, ela tem, o sacramento da Eucaristia tem o poder de diminuir as penas temporais que eu deveria pagar no purgatório. Não somente eu, mas também os fiéis defuntos nas quais as missas são oferecidas para eles. Tá? Por isso, o efeito satisfatório. E há também o efeito impetratório, porque a Santa Missa também é uma oração de súplica. A oração da Santa Missa é uma súplica que o povo de Deus oferece, como eu disse para vocês, através do sacerdote. E ela é perfeita porque não é uma oferta, não é uma súplica sozinho. Eu estou em comunhão com toda a igreja celeste, os santos. Eu estou em comunhão com a igreja purgante no purgatório. Eu estou em comunhão com a igreja peregrina ou militante aqui na terra. Tá? Estou em comunhão com o bispo, estou em comunhão com Roma. Por isso tem esse efeito maior. É uma oração, uma súplica que surge efeitos maiores, porque eu estou em comunhão com toda a igreja. E aí nós temos um efeito. Só que aí nós nos deparamos com um grande problema, não um problema somente em questões religiosas, mas de fato um problema que atrapalha a nossa vida no total, porque nós temos dificuldade de estarmos aonde nós devemos estar. Nós temos dificuldade de estar com nossos amigos, temos dificuldade em estar em uma reunião, temos dificuldade de estar nos estudos e também temos dificuldade de estar em uma Santa Missa de fato. Nós dificilmente estamos de corpo e alma em um lugar. E aí, uma reflexão, tá? Isso aqui é uma reflexão. Será que não é uma vontade de ser como Deus? Porque na medida que eu estou em um lugar e estou pensando em diversos lugares ao mesmo tempo, eu estou tentando ser onipresente. Eu estou buscando uma onipresença que pertence somente a Deus. E quando eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, eu estou tentando buscar uma onisciência que também só pertence a Deus. Será que essa nossa dispersão às vezes não é uma tentativa de ser como Deus? E aqui vale uma reflexão, a gente de fato refletir sobre a nossa dispersão e tentar buscar lutar contra isso, até porque diante do mistério que me acontece, diante da Santa Missa,
A dispersão ela é terrível, porque o que acontece ali não é... Eu não devo estar atento ao mistério porque eu sou obrigado a estar atento, mas eu devo estar atento ao mistério porque eu necessito participar desse mistério. Eu tenho necessidade de alimentar a minha alma, por isso eu tenho que estar atento ao mistério que acontece diante dos meus olhos, ao sacrifício real que acontece diante dos meus olhos para me salvar. É uma declaração de amor, imagina, diante de uma declaração de amor entre um rapaz se declarando para uma moça, a moça vai estar atenta àquilo. E há uma declaração de amor incruenta. Há uma declaração de amor que derrama sangue diante dos meus olhos. Há uma declaração de amor sacrificante que acontece sobre o altar diante dos meus olhos e eu não tenho coragem, disposição para dar atenção. Vamos diferenciar. Nós falamos sobre a Eucaristia, sobre o sacramento da Eucaristia, mas isso aqui é o sacrifício que acontece diante dos nossos olhos. Mas há também a comunhão, há uma certa diferença entre o que é a Eucaristia e o que é a comunhão. A Eucaristia, como eu falei para vocês, é o sacrifício de fato que acontece. A comunhão é a minha recepção do sacrifício, contanto que eu esteja apto para receber esse sacrifício. A comunhão é o alimento para a minha alma. A comunhão é um alimento espiritual. E os efeitos que acontecem de um alimento corporal para o corpo, um alimento material para o corpo, são os mesmos que acontecem do alimento espiritual para a minha alma. Assim como o alimento corporal me dá vida, me dá saúde, os mesmos efeitos acontecem com o alimento espiritual para a minha alma. Só que há um quê diferente, porque ele é alimento espiritual que nos concede efeitos físicos e morais. E nos concede esses efeitos na medida em que eu permito que Cristo permaneça em mim, que Cristo esteja comigo. Quando a Eucaristia se dispersa, o físico se dispersa, Cristo divino permanece em mim. Cristo divino permanece em mim e eu preciso buscar manter Cristo divino em mim através de louvores, através de ações de graças. Quando eu digo efeito físico e moral, vamos entender um pouco o efeito físico. Eu estou comungando o próprio corpo do Senhor. Eu estou comungando de fato o próprio corpo do Senhor e é Cristo em mim. É o corpo real de Cristo em mim. Então, Cristo, ele se transforma nele mesmo em mim. Como eu não tenho capacidade, eu digo fisicamente, como eu não tenho capacidade de me transformar fisicamente no Cristo, ele se transforma ele mesmo em mim. Depois, os efeitos morais da comunhão. A gente percebe que uma pessoa que tem uma vida de comunhão, e claro que para ter uma vida de comunhão precisa de uma vida de confissão, a gente percebe a diferença no modo de pensar, no modo de agir, no modo de ver o mundo, no modo de ver as coisas, de se comportar. Há uma diferença na vida de quem tem uma vida sacramental. Há uma diferença no comportamento de quem tem uma vida sacramental. E todos percebem, isso aqui é perceptível. Portanto, tem um efeito físico, Cristo se faz fisicamente em nós, se transforma em nós, se transforma ele mesmo em nós. E os efeitos morais. Há uma mudança de comportamento de quem pratica uma vida sacramental, comungando frequentemente. Mas aí eu preciso tirar alguns proveitos. Como eu consigo tirar proveito disso? Como eu vou conseguir de fato buscar o proveito disso? Através de exercícios de piedade. Vocês podem adquirir, não é propaganda, mas vocês podem adquirir o nosso devocionário e santificar-vos com a gaiola de papel e apenas com a gaiola de papel e não comigo. Eu não recebo lucro nenhum em cima disso. Ou vocês, qualquer bom devocionário que vai ter para vocês, vai apresentar para vocês as devoções eucarísticas de antes da comunhão e pós-comunhão, preparação para a missa e pós e ação de graças depois da missa. Ou vocês podem também pesquisar na internet e encontrar algumas orações muito boas sobre a maneira de Santo Afonso. Vocês encontram essas orações na internet. Tá, e como é essa preparação? O que é a preparação
antes da comunhão. O Tanqueray, vocês sabem que o que a gente mais usa como base para as nossas aulas é o compêndio de teologia ascética e mística do Tanqueray. Ele sempre repete para a gente a questão do exercício do estado de vida. A preparação para a comunhão, ela já se dá na fidelidade ao meu estado de vida. Se eu sou casado, a minha fidelidade de casado já é uma preparação para a comunhão. Já é uma preparação para a missa, porque eu estou sendo obediente. E se eu for desobediente, eu estou em pecado. Se eu estiver em pecado grave, eu não posso comungar. Portanto, o primeiro ponto de preparação para a Eucaristia, para a comunhão, é a fidelidade ao estado de vida, E depois ser humilde, isso aqui mas a gente precisa falar, porque, embora todos saibam, nós precisamos ter a humildade de conhecer que nós somos inúteis diante do sacrifício do mistério que acontece diante dos nossos olhos. E também ter um desejo ardente de comunhão. A partir do momento que eu reconheço que o único alimento para minha alma é a Eucaristia, então eu vou desejar ardentemente buscar a Eucaristia. Tá? E tem algumas orações também que vocês podem praticar para fomentar a devoção e, de fato, às vezes a gente não consegue expressar, a gente vai fazer algumas orações de alguns santos, como eu falei, as orações de Santo Afonso e Maria de Ligório são muito boas para vocês fazerem a preparação da missa. Depois a ação de graças, para depois da comunhão. Isso vocês vão ter aqui no material de vocês, no caderno de vocês, e aí tem um espaço, tem um passo a passo, vocês podem ver esse passo a passo da ação de graças no caderno de vocês. Vai ter eu vou falar rapidamente para vocês aqui, começa com silêncio, tá? Vocês contemplar de fato o mistério silenciosamente com o que acontece, tá? Com você, não é mais somente diante de você, mas como acontece com você. Você se torna não espectador, mas cibóreo de Cristo. Você recebe Cristo em você. Depois, 12 conversas, você buscar conversar e pedir: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas ajuda-me a compreender. Senhor, a minha indiferença para com esse sacramento é muito grande. Ajuda-me a vencer essa indiferença. Ajuda-me a acreditar e amar cada vez mais. Depois, ser grato, ter gratidão, porque diante da minha pequenez, diante do fato de eu não merecer, o sacramento acontece mesmo assim. E também tem um propósito, a gente ter propósito de mudar, de fato tomar uma atitude. Eu vou comungar e depois eu me proponho a abandonar alguns atos, alguns vícios que me distanciam da vida de virtude, da uma busca pela santidade. Às vezes eu sou fofoqueiro, então a partir dessa comunhão, eu me proponho a não fofocar. Eu me proponho a não fazer isso, eu me proponho a não fazer aquilo, porque é prejudicial. Às vezes não é pecado, mas é prejudicial para a nossa vida. Então eu me proponho, a partir de agora, desta comunhão, a não fazer isso. Ter um propósito. Depois, súplica. A gente oferecer o sacrifício por algo ou por alguém, por as pessoas, sobremaneira pela igreja, pelos bispos. E eu proponho a vocês um exercício. Rezem todos os dias. Ofereçam sempre a Eucaristia pela santificação do clero, pela santificação dos padres. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é sério, sério mesmo. A culpa de termos padres que dão conta do testemunho é nossa. É minha, é sua. A culpa não é somente da formação do padre, a culpa não é somente do padre, a culpa não é somente dos testemunhos que os padres tiveram. A culpa é minha, a culpa é sua, porque nem eu, nem você não rezamos pelos sacerdotes. E se você reza, parabéns. Continue rezando. Mas ainda não foi suficiente. Então continue rezando. A culpa de termos padres ruins é nossa. Nós devemos nos sentir culpados
quando um padre dá contra testemunho, quando um padre nos faz vergonha, quando um padre aparece no noticiário, na televisão, dizendo que fez alguma coisa de errado. É culpa sua também. Porque você não é um diferente dentro da igreja. Você deve estar em comunhão com toda a igreja, portanto, rezar pelos padres, pela santificação do clero. Se você não reza, qualquer dano que acontece é por falta de oração nossa. Nós devemos rezar pelos padres. A aula foi essa. Tá? Muito obrigado por continuarem conosco. Continuem conosco, estamos na metade do curso. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.